falar agora de uma fase que eu acredito ser assim a fase mais difícil, né? Nessa questão aí desse tempo de ser bebê, criança, antes de ser adulto, que é a adolescência. A adolescência são, no caso assim, a gente pode dizer que é uma fase complicada, porque é uma fase de uma questão hormonal muito grande, é uma fabricação de hormônio muito grande. Então tem hora que é como diz assim, como diz minha filha, né? É um monte de emoções. Ela fala assim, é um turbilhão de emoções. E por conta também hormonal, a questão social. Então, assim, às vezes a gente se pega, meu Deus do céu, meu filho, minha filha não faz isso, ou deixa muita bagunça no quarto, ou não lembra das coisas que tem que fazer, ou acha que entende de tudo. O adolescente, ele não sabe se ele é criança ou se ele é adulto. Bom, criança ele sabe que ele não é mais, mas também adulto, ele não sabe o que é. Então, tem coisas que ele não consegue fazer, que não dá para fazer, ou então que nós os pais viramos para eles, porque temos que dar limite, e falamos assim, não pode, você não tem idade para isso, você não tem maturidade, você não tem responsabilidade pela lei ou pela condição social mesmo. E tem hora que a gente vira e fala assim, você é criança, não é criança mais, né? Então, eu sou o quê? Eu sou criança, eu sou adulto, é uma loucura. E o adolescente em si, ele precisa muito de se sentir pertencente aos grupos. É preciso que todo adolescente, ele tenha, nem que for um grupo pequeno, mas ele precisa fazer parte de um grupo, não é? Ele precisa ter pares, andar em pares. A questão dele ser aceito nesse grupo é extremamente importante. Eu preciso ser aceito nesse grupo, eu preciso me dar bem, eu preciso ser admirado. Então ela fica naquele conflito, o que eu faço, o que eu não faço, né? Eu vou ser aceito? Será que eu estou bem assim? Aí nunca está satisfeito com a cor, com o cabelo, com a aparência toda, a questão social, será que eu me visto bem, será que eu não me... Ou então fica uma irreverência muito grande. Então, os adolescentes, a gente como profissional na área, a gente precisa entender qual é o momento desse adolescente. Antes de fazer qualquer diagnóstico, antes de conversar alguma coisa com os pais, quando a gente está trabalhando com esse adolescente em psicoterapia, entender, faz parte do processo, né, de amadurecimento dele, de passar por essa adolescência, beleza, então faz. Não tem como a gente chegar assim para os pais e colocar algo que é normal. Então a gente precisa até levar isso para os pais. Uma coisa que eu sempre faço e converso com os pais é, lembra que você foi adolescente. Lembra dos seus conflitos, dos seus medos, dos seus anseios. Então sempre peço para os pais ou para os cuidadores se colocar, lembrar, ir lá. Ah, mas na minha época era diferente. Poxa, mas na sua época era diferente. A época agora é outra. Mas disso tudo a gente sempre diz assim, todo adolescente precisa, criança e adolescente precisa de limite. Não é podar, mas é mostrar para ele, porque o adolescente ele é impulsivo. Então você precisa dizer para ele, ó, aquele momento não dá para fazer isso, né? E isso é uma responsabilidade da educação dos cuidadores. Então não dá para fazer isso, não pode ter isso. Você não está conseguindo fazer, que você não quer fazer isso, você não se sente responsável para fazer isso, então por que você quer outras coisas? Eu sempre digo assim, se você quer liberdade lá fora, precisa ter maturidade dentro de casa. Então todos os adolescentes precisam ser, já que querem sair, ser independentes, fazer o que quer, faz isso dentro de casa. Tem essa liberdade dentro de casa de cuidar das coisas, de fazer a sua contribuição dentro de casa. E isso é educação. Esses dias eu estava conversando com a mãe de um adolescente, a gente conversando sobre o jeito, né? Essas questões que é sempre as mesmas, minha como mãe e dos cuidadores, dos pais dos meus pacientes adolescentes. Não arruma o quarto, tá uma bagunça, a mochila deixa em qualquer lugar, né? E eu vivo isso também. E aí eu tenho que dizer certas coisas, o seguinte, olha, eu vou sempre chamar, eu vou entrar em conversa com esse adolescente,
A gente vai ver quais são os ganhos e as perdas, entender por que tem certas coisas que precisa ter sim uma organização, para que isso não vá crescer junto com você, né? Ser uma pessoa desorganizada, porque a gente cresce com quer dizer, nossas dificuldades crescem com a gente. Então, se a gente ficar sendo um adolescente muito descuidado, bagunceiro, de procrastinar, de nunca, né, nunca terminar nada que começa, ele vai crescer com a gente também. Então, eu sempre converso, mas eu digo para os pais, olha, tem coisa que é educação de casa. É uma educação dos cuidadores. Os cuidadores que têm que dar limite, os cuidadores, né, que têm que mostrar qual certo, o que é errado, né? Por exemplo, quando a gente fala dar limite, ou então, bora lá pensar. Eu vou tirar o celular do adolescente, eu vou tirar o celular do meu filho, da minha filha. Bom, mas para que você tire, é preciso que você tire explicando por quê. Mas pode tirar. Porque às vezes o adolescente, ele não dá aquela importância que é natural de um adulto dar, tipo fazer aquela tarefa ou então limpar aquele quarto, não é isso? Não dá aquela importância que o cuidador, que a pessoa madura, adulta dá, porque na cabecinha dele ainda não está formada essa questão, eles estão voltados para outros pensamentos, outras situações. Então a gente fala assim, olha, eu estou tirando o seu celular, perceba, eu estou tirando o seu celular porque o seu celular é extremamente importante para você, não é? Ele geralmente responde, claro, eu não sei ficar sem celular, beleza. Então eu estou tirando porque na hora que você for e quando eu devolver o celular e você deixar aquela bagunça no quarto, você vai falar, eu vou ficar sem celular. Então, eu não vou deixar essa bagunça. E acaba que você vai aprendendo a lidar em arrumar seu quarto, pelo menos deixar organizado, não deixar sujo, né, o seu quarto. Então, é o pai que precisa, é a mãe que precisa fazer isso, é o cuidador que precisa fazer isso. Então, tem coisas que é da educação, de como tratar as pessoas fora de casa. Uma coisa interessante do adolescente, assim, da criança e do adolescente, é que o córtex pré-frontal não está maduro ainda. Então, dizem os teóricos aí tem uns que dizem que é 23, 24, até 26 anos para amadurecer. Beleza. Então, eles não têm uma responsabilidade que é natural da gente, porque a gente já está maduro. Então, não dá para entender. Esses dias eu virei para minha filha e falei assim, filha, você deixou a mochila na sala, mas está na minha casa. Então, para ela, não é que ela largou a mochila na rua, deixou a mochila lá fora, não tá na casa dela. Eu falei, tá, beleza, tá na casa, mas não é o lugar dela. Mas então tem coisas assim que não entende, tipo, olha, não adianta, não pode beber, não pode fumar, mas eu dou conta, eu aguento, o que é que tem isso? Então assim, essa coisa da impulsividade faz parte dessa parte do córtex pré-frontal que não está maduro, que é a impulsividade, né? Então assim, se a gente não dá conta disso, se a gente não, nós como os cuidadores, a gente não cuida, a gente não fica o tempo todo batendo nessa tecla, há certas irresponsabilidades, impulsividades vão crescer juntos, né, com esse adolescente. Então assim, não é uma tarefa fácil. De fato, não é uma tarefa fácil educar outro ser humano. Mas é possível, a nós aqui não conseguimos passar por essa seara, nossos pais não conseguiram, a gente também consegue. É só sacar algumas coisas, entender que tem que dar limite, entender também o processo do adolescente, que a gente precisa entender. Beleza? Obrigada, tchau.